Você me avisa que eu dou um F5 aqui. Beleza. Acho que foi. Beleza. Pode apresentar? Pode sim. Oh, calma Passando aqui aí. pra mim. Passando o carro, né? Não, tô só aqui só ajeitando. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui na página Ordem Saquarema. Hoje, como a gente anunciou pouquinho tempo atrás, nós faremos uma live a respeito do folclore nacional. Então a gente quer perpassar um pouquinho de tudo. Logicamente a gente vai falar do mais clichê, que o pessoal já está acostumado, mas também dar uma aprofundada no assunto, justamente para que a gente entenda o que é o termo, de onde que ele surgiu, o que vem sendo feito hoje no Brasil, né? E qual que é a importância do folclore, da cultura como um todo, e o que pode ser feito no futuro, que é uma pauta que a gente pode também até abordar. A gente vê um termo muito comum hoje, é guerra cultural, né? Então a gente vê galera de esquerda tentando puxar para um lado, galera de direita puxar para o outro. Só que a gente vê muitas poucas iniciativas na internet, principalmente, mas realmente focadas na produção de cultura, de fato, fidedigna ao seu intuito original, sem capitalizá-la para a política, né? Bom, como vocês podem ver, estou aqui com o Gabriel. Gabriel, por favor, se apresente para o pessoal. Então, boa noite, pessoal. Eu e o Thiago sempre aqui fazemos lives, provavelmente mensalmente, por enquanto, né? Quando dá. E como agora é o mês do folclore, comemorado dia 22 de agosto, a gente decidiu tratar desse tema, já que a gente vai tratando bastante cultura popular e jornalismo nos últimos 2, 3 meses. Certo? Exatamente. Então, sem muitas delongas, eu acho que a gente já fez uma introdução básica dos temas que a gente vai tocar. Então, para dar início, eu acho que é interessante a gente entender qual que é a origem do próprio termo folclore, né? É uma coisa bem básica, principalmente no ensino fundamental, né? Sempre tem nossos trabalhos sobre folclore e tudo, mas geralmente acaba passando meio batido, que o pessoal, às vezes, por ser muito novo, acaba não dando o devido importância para o tema. Então, só para a gente recapitular algumas coisas básicas, Gabriel, da onde surgiu o termo e o folclore no Brasil em si, né? Então, o termo folclore vem de duas palavras, folklore, que seria conhecimento do povo, surgiu mais ou menos ali no século XIX por um arqueólogo chamado Ambrose Merton, que era o pseudônimo de William Thomas. Ele usou esse primeiro termo, a primeira 5, de uma revista londrina chamada, eu não tenho aqui, The Atenum. Não sei se pronunciei correto. Isso foi em agosto, por isso mesmo o Dia do Folclore é comemorado dia 22 de agosto. Hoje em dia o folclorismo já é conhecido como uma ciência, e chegou no Brasil, os primeiros duas pessoas a reconhecerem isso foram Celso Magalhães e Silvio Romero. Mas antes de chegar aqui no Brasil já estava esse tema de cultura do povo está sendo bastante tratado na Europa. A gente pode ver, por exemplo, os irmãos Grimm, mesmo antes do surgimento da palavra folclore no século XIX, já no século XVIII, já bastante debatido do romantismo, principalmente no século XIX, na primeira metade do século. E no Brasil, o Celso Magalhães foi um escritor. Ele foi quem iniciou esse estudo mais do povo no Brasil ali no século XIX. Não por muito tempo, ele morreu com 29 anos, morreu cedo. E o outro cara foi o Silvio Romero. E existe algumas polêmicas sobre esse cara, né? Que ele era escritor, filósofo, foi deputado. Eu não lembro por qual partido ele foi, se foi pelos liberais ou pelos conservadores, mas ele também foi político durante a República e ele era conhecido, Euclides da Cunha, inclusive, se interessou pelo Antônio Conselheiro. Só que, mesmo ele valorizando essa cultura brasileira, ele tem vários problemas, principalmente por falas deveras racistas, mesmo para a época, que a gente já sabia que tinha os abolicionistas na época, mesmo na época ele tinha falas bastante racistas,
Mas, apesar dessas falas, tipo, quando você vai pensar que ele era apoiador dos imigrantes, não, ele foi bem contra os germânicos, os alemães que vieram para cá no final do século XIX, início do XX. Apesar disso, ele falava que quem ia resgatar a cultura brasileira eram os brancos e não os negros, os indígenas. Então, esses foram os dois primeiros caras a dar primeiros destaques da folclorismo no Brasil. E eu quero mencionar mais dois folcloristas importantes para a história do Brasil. O primeiro é o Cornélio Pires. Ele foi um folclorista ali do início, da primeira metade do século XX. Ele é muito importante para a cultura caipira. Ele foca na cultura caipira. Ele foi o primeiro a começar a gravar discos de música caipira ali em 1929. Então, a primeira leva de música caipira, que depois começou a ser chamada sertaneja, foi devido a Cornélio Pires. E ele escreve vários livros sobre o caipirismo. É até difícil, pelo menos eu achei difícil conseguir encontrar esses livros. Eu acho que eu só consegui achar um, e ainda não tive muito tempo para lê-lo. Então, acho que é algo que tem que ser mais procurado nesses tempos. Ele chegou a escrever um pouco mais de 20 livros. É muito interessante avaliar como ele fala do caipira. Ele vai falar do dialeto, da comida, da cultura. Também mostrar como a música caipira sempre critica a modernidade e a cultura urbana, né? Você vê bem isso na primeira e segunda geração. E fala que a gente já está na quarta geração da música sertaneja. Opa, deu uma caída aqui. Tá dando para me ouvir, Thiago? Beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui deu uma no começo caída. Tava dando uma cortadinha, mas... Não. E outra coisa a observar sobre o dialeto caipira é que ele surgiu mais ou menos ali no século XVIII, por causa que Pombal acabou proibindo o Iengato, que era a mistura de tupi com português, que era falado na língua geral paulista. Paulistano, também já falado no centro-oeste, partes do sul, Minas e São Paulo. E o outro grande destaque que a gente tem que falar é o Luiz da Câmara Cascudo, que seria o nosso maior folclorista brasileiro. E é muito interessante falar dele, que até hoje eu só vi, quando vou pesquisar sobre folclore, tem várias coisas interessantes sendo feitas. Quem mais fala realmente envolvido em coisas de cultura é o pessoal de esquerda. E eles falam bastante do Câmara Cascudo, só que pesquisando sobre ele, eu descobri que não só ele, além de ser monarquista, ele também era um conservador e foi e não só isso, Gabriel, como também ele fez parte. Oi? Deu uma cortadinha, ele deu uma cortadinha depois, ele era um conservador e o quê? E não só ele era bem anticomunista e também fez parte do integralismo ainda. Eu não sei se ele foi sempre monarquista, eu sei que até os anos 30 eu sei que ele era, eu não sei se ele mudou depois que ele entrou por integralismo, uma coisa assim, eu tenho que procurar mais bibliografia sobre eles, que as que eu achei eram bem genéricas, bem curtinhas. E ele vai escrever cerca de 31 livros sobre o folclore brasileiro no geral. Ele não é só focado na cultura caipira, né? Ele era se não me engano, originário de Natal. E muita gente fala, né, que o integralismo seria o fascismo brasileiro, esse tipo de coisa, mas ele foi um dos primeiros caras a apoiar os aliados e criticar o eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu diria que é um nome muito, muito importante a ser estudado por todos. Muito interessante isso. E eu acho que é interessante. Pode falar. O integralismo e também o patriotismo, mas a maior parte as ideologias nacionalistas ali dos anos 30, eles trabalhavam bastante a questão da cultura nacional, né? Então a gente pode ter a Frente Negra Brasileira também, eu lembro que eles abordavam bastante do folclore nacional e tentando criar um compasso, né, da cultura africana sem fugir da nacionalidade. Eles afirmavam esses valores
como nacionais. Então, essa mentalidade que a gente tem deles serem fascistas, tudo mais, a gente pode até pegar o Plínio mesmo, era um baita escritor, essencialmente eles eram muito uns sujeitos de alta cultura, né? Todos os integralistas expoentes, principalmente. A maior parte dele, fugiu o nome do principal integralista, Gustavo Barroso, ele chegou a ser, eu não sei se ele chegou a cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas eu lembro que ele chegou a ser indicado, e se eu não me engano, ele chegou a ocupar, sim, um assento na academia. Então, todos desenvolveram trabalhos culturais extremamente importantes para a época, né? Então, é interessante ressaltar essa vanguarda que se tinha nos anos 20 e 30, que foram muito importantes para o Brasil no lado cultural, né? Sim, é interessante até falar disso, como tá falando do Câmara Cascudo, pra ele ser um conservador monarquista, até hoje eu não vi um monarquista falando do cara. Eu só vi o pessoal de esquerda falando e elogiando o cara. Tem que falar, guerra cultural, só que os caras sabem falar de política, os caras não falam de cultura em nenhum momento. Não. A gente tem o problema, que nem o próprio Arlindo Veiga dos Santos, a Voz da Raça, né, que era o jornal da Frente Negra Brasileira. Não sei se você já chegou a ler alguma coisa a respeito, mas tinha colunas especialmente dedicadas à cultura. A maior parte da direita, na verdade, é que os termos de direita hoje são mais ligados ao liberalismo, né? Então, acho que até por isso que eles nem a esquerda tenta, vamos assim, cita, mas não aprofunda quem eram, né? E a direita mesmo, aparentemente, não, não sei se é por uma falta de acesso ou se realmente vai na contramão dos ideais vigentes hoje, né? Mas não só isso, mas... Pode falar. Então, o que seria folclore? Seria mais a identidade nacional, a identidade do povo, que sim tem seus regionalismos, é muito tratado disso, né? O que precisa ser para ser folclore, precisa fazer parte da tradição, passado de geração em geração, precisa ter uma certa dinamicidade ali, um funcionalismo, né, que sobre o que era utilizado antigamente, né, o que era funcional antigamente e hoje não que não seja utilizado hoje, por exemplo, coisas mais relacionadas a trabalho, relacionadas ao campo, mas sim, o que é preservado disso, uma aceitação coletiva do todo ali, e algumas outras coisas, tipo a espontaneidade, que surgiu espontaneamente, não foi algo de cima para baixo, por exemplo, não foi algo imposto, não exatamente imposto, mas pode citar, por exemplo, cultura cowboy sendo meio que imposta em cima da cultura caipira hoje em dia, que é uma influência estrangeira, mas não que a gente não tenha influências estrangeiras, como, por exemplo, muita influência paraguaia, no sul, mas isso foram trocas orgânicas nesse caso. Sim. No caso o que não cai como cultura regional é justamente um projeto organizado, né? Essa questão do regionalismo. Oi? Então, é que nem a cultura calma, e até hoje mesmo, né, a gente tem uma invasão através do cinema, agora a gente tem a Netflix, tudo, uma invasão americana no estilo de vida das pessoas, né? Então, esse tipo de coisa realmente a gente conhece como soft power, né? Que é uma política específica para você ter domínio cultural sobre um povo, né? A Coreia do Sul agora também está investindo nisso. E isso não cai como regionalismo, né? Como você falou, o caso paraguaio, é justamente as trocas voluntárias mesmo. Eu acho até que, assim, a cultura alemã no sul do país até dá para se considerar, porque realmente foram pessoas que vieram se assentar no Brasil, né? Não foi uma ação, vamos dizer assim, meio que premeditada. Eram pessoas... mais ou menos quase que foi incentivado pelos positivistas, né? Também tem. Mas, enfim, eu acho que é legal fazer essa diferenciação de que o grande ponto da cultura é que não basta, principalmente no que nós estamos nos referindo, é uma cultura tipicamente nacional, né? Aquilo que se formou naturalmente na sociedade, como você colocou os preceitos mesmo de uma aceitação comum de todos. Mas seguindo nesse sentido, eu acho que é interessante o folclore no Brasil. Até hoje a gente vê que ainda tem uma característica, não sei se você concorda com isso, uma característica bastante do interior. Então a gente sempre vê
aquela questão de o Brasil ser historicamente um país agrário, né? Então, sempre retratando a vida na roça, etc., sempre nesse sentido. E eu acho que o que denota a cultura brasileira mesmo é justamente essa questão típica do Brasil, principalmente aqui no Sudeste, Centro-Oeste, Sul, até um pouco mais para o Norte, é bastante sempre as matas, uma vida no sertão, uma vida pacata, assim, tem uma identidade bem própria à cultura e vamos dizer assim, a estética do folclore brasileiro, né? Sim, sim. E já exatamente isso que é folclore. Mas não só isso. Você pode ter tipo um folclore urbano, por exemplo, lendas urbanas, como o Loiro do Banheiro, como até mesmo lendas recentes que fala, tipo, anos 80 pra frente, o Boneco do Fofão, os Palhaços da Kombi, aparição do ET de Varginha, tudo isso faz parte do imaginário popular. Folclore, precisa entender que, tipo, não é mentira, não é sobre... As lendas não são mentiras, são crenças do povo. E entender folclore como mentira é uma pejorativização da palavra. E isso não deve ser feito. Tipo, até tento substituir folclore por outras palavras, mas, tipo, tem a palavra, tipo, você meio que transformar em um palavrão e tenta substituir por outro depois. E entender que folclore, muitas vezes quando falo, penso só em lendas, mas não é só lendas e criaturas, como você cumprimenta as pessoas, gírias, são os dialetos, as vestimentas, até mesmo a arquitetura simples, não estou falando só de igrejas, mas falando, tipo, casas simples, casas que você via, sei lá, dos anos 50 para antes, por exemplo, depois começa muito a construir prédios, principalmente áreas mais urbanas, né? Começa a ficar meio que tudo igual. Até que a gente tá falando isso não do mecanismo, mas do globalismo, de você ver uma foto de uma cidade e parece que é tudo igual, parece que é tudo no mesmo lugar, não tem mais aquele negócio regional, ditos populares, causos, eu não tenho um monte de coisa aqui que pode ser, costumes, culinária mesmo. Se não me engano, o Caminho Cascudo tem, eu não lembro se é um livro inteiro, mas ele fala também bastante sobre a culinária africana no Brasil, superstições, músicas, jogos, brincadeiras, brinquedos, tudo isso faz parte do folclore. E você entende isso quando você vive o folclore e não percebe que aquilo é folclore. Por exemplo, existe parte do Brasil que você cumprimenta uma mulher com um beijo no rosto, parte do Brasil cumprimenta com 2 beijos no rosto. E isso vai ser folclore, vai ser como você vive o cotidiano com as outras pessoas ou nas coisas que você acredita e faz no dia a dia. Uma coisa que eu sempre gosto de simplificar, principalmente quando a gente vai falar de cultura com pessoas mais leigas, principalmente no trabalho, às vezes eu vou falar com o pessoal, e eu não sei exatamente como expressar a importância de costumes e da nossa cultura como um todo. Aqui no interior de São Paulo, a gente ainda consegue encontrar com muita facilidade a festa junina tradicional, de fato. E eu acho que ali é um ótimo ambiente para que você consiga entender o que é cultura, porque é uma festa ali, né? É um evento popular. Você consegue encontrar justamente a questão das vestimentas, a questão de costumes, a questão de roupas, a questão de lendas, etc. O comportamental. Você consegue pegar tudo aquilo. Se você, logicamente, a gente tem um monte de festa junina hoje que é puramente comercial, né? Já perdeu a mão. Mas se você for um pouco para o interior, conseguir realmente pincelar, você consegue encontrar festas mais tradicionais. Em Aparecida, eu estava conversando com o pessoal de lá e tem diversas festas regionais lá também que a pessoa comum consegue entender melhor o conceito de cultura como um todo quando ela se depara com isso, né? E eu acho que hoje é bem mais fácil do que no passado, porque a gente vive basicamente num mundo industrial, talvez seja essa a definição de mundo moderno, né? O urbanismo é tudo igual, o nosso modo de vida é tudo igual, as vestimentas são diferentes, mas sempre um mesmo modelo, né? Então, quando a gente se depara mesmo com uma questão regionalista da cultura local, você realmente entende o cenário que você consegue ver o contraste, né? Então, até acho legal, a gente mora aqui no Vale do Paraíba,
tem diversas pequenas cidades ainda que preservam a arquitetura da cidade. Não sei se preserva porque tem lei lá ou se é porque o capital não chegou lá, mas assim, se você vai para lá, você realmente consegue entender a importância tanto do urbanismo, né, a paisagem da cidade, mas também como essas questões culturais realmente refletem o quão sadia a sociedade está hoje, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa festa tradicional, assim, regional, mas você realmente começa, quando você vê como a população se comporta em festas assim, você realmente para pensar se a sociedade não está doente hoje, né? É até interessante falar sobre a festa junina, que eu particularmente acho mais interessante em festas juninas menores. Tipo, muito grande parece que perde um pouco um sentido do original, do bairrismo que era originalmente. Não que não seja legal, mas tipo, você vê mais o essencial, não pequenos, mas média, pequenos, de escolas, de igrejas, ou até mais espontâneas, assim, feitas de forma mais privada. Tipo, eu sei que tem festas juninas, principalmente no Nordeste, que são gigantes, mas parece que as que conservam melhor as essências da tradição são sempre as mais contidas, assim. Não sei se o pessoal tem a mesma visão, assim, quando se trata das festas tradicionais. Não só festa junina, mas até mesmo de bloco de carnaval. Então, o carnaval também tem bastante carnaval tradicional e tem diversas cidades que elas têm festas específicas regionais, né? Que nem a Aparecida tem diversas comemorações em dia de santo. E são festas pequenas e são muito boas nesse sentido para a gente ilustrar essa questão tradicional. Que nem você estava citando a festa junina, até lembrei de outra coisa também importante das festas juninas, que eu acho que dá um contexto legal, também as próprias brincadeiras que tem lá para a criançada se divertir, né? São questões bastante que ilustram também. Enfim, eu acho que a festa junina é um exemplo legal, porque é uma coisa comum, pelo menos no Sudeste, né? Ilustra bem o que a definição de cultura, a qual a gente estava tentando explicar até, mas pode parecer um tanto quanto abstrato, quando a gente apenas vai explicando nomenclarmente falando, né? Mas, enfim, eu acho que a gente indo um pouco. Você tem mais alguma coisa a colocar na questão da cultura para a gente entrar um pouco no folclore? Eu sei que no Nordeste o pessoal gosta muito também, é muito forte lá. Uhum. Então, você tá me ouvindo bem aí? Sua imagem tá congelada aqui. Tá de boa aí? Calma aí. Enquanto isso, ele deu uma caidinha aqui. Mas, enfim, acho que voltou, tá ouvindo? O Otávio G. Assis, boa noite. Michel Souza Andrade, boa noite. Kaique Dias Coutinho, boa noite. Douglas Miranda, Bernardo Bastian, Renan Menuzier, Vinícius Cubi, tá de boa aí? Gabriel, tá ouvindo? Opa? Enfim. Tá de boa. Tá de boa, tava esperando você terminar de falar. Então, pode dar sequência aí. Eu só tava lendo a galera aqui enquanto você voltava. Não, beleza. Então, muita coisa que a gente vai aprender, né, sobre folclore vai ser a partir da escola, que é onde você tem para aprender. Porque a partir da vida adulta você meio que vive a tradição. Não só. Você ainda continua aprendendo, você sempre vai aprender alguma coisa, mas a ideia seria depois da vida adulta você só viver ela. Só que não vou nem. Não sei dizer se realmente é uma defasagem do sistema de ensino, se é como as escolas ensinam, se é do material didático dado. Principalmente se você vai falar sobre folclore, você vai pesquisar, vai aparecer muita coisa infantil, né? Muita coisa até vai falar de criaturas, esse tipo de coisa. Vai ser sempre associado a algo infantil. Muita coisa vindo também do sítio do Capão Amarelo, mas não só isso, mas para acabar tendo essa imagem. Isso gerou alguns anos atrás de muitos artistas, muitos não só artistas, escritores, ilustradores, esse tipo de coisa, a passar uma imagem, tentar pegar as criaturas folclóricas
as lendas brasileiras e transformar em algo mais dark, mais terror, esse tipo de coisa. E parece que é um choque muito forte das coisas, que não necessariamente é algo aterrorizante, às vezes pode ser só uma lenda boba ou algo assim. E gerou muito esse contraste. Ou seria algo muito infantil, ou seria algo muito dark, terror. Eu acho uma visão legal, só que, tipo, passar a visão que folclore é só isso potencial errado, entre aspas. E, apesar disso ser uma resposta como é tratado o folclore na educação infantil. Não sei se você lembra como foi tratado na sua infância, como foi tratado no ensino fundamental, na escolinha, como foi tratado esses temas. Nesse sentido, eu acho legal que agora, vamos assim, o pessoal tem mais espaço para expor seu trabalho e tudo mais, vem tendo, eu acho que outros países também são referências de como tratar do folclore, que é uma coisa intimamente nacional, né, sem deixar que ele morra. Então a gente está passando por um processo de globalização que é muito perigoso para as identidades dos países, então é necessário buscar formas de adaptar a retransmissão do folclore nacional para as gerações vindouras, né? E eu vejo que os países estrangeiros estão trabalhando muito de introduzir a cultura para um público mais infanto-juvenil, não tão crianças mais. Talvez essa pegada extremamente, bastante infantil ainda funcione, talvez, com as crianças, mas estão trabalhando também para reintroduzir esses valores para o público infanto-juvenil. Então, a partir ali dos seus 12 anos para frente, então a gente tem a Europa, o Japão, sempre tentando adaptar, seja por animações, jogos, etc., de uma forma meio fantasiosa, né? No sentido, por exemplo, a gente tem diversos jogos exemplo, retratando o folclore nacional, é um jeito bastante interessante também de conseguir, talvez até retransmitir com mais propriedade, com mais riqueza, os detalhes minuciosos do próprio folclore, né? E eu vejo que o Brasil ele tem algumas iniciativas nesse sentido. Eu estava olhando por cima e eu vi que a galera estava trabalhando assim, em HQs, estava trabalhando em jogos, desenvolvendo tanto RPG de mesa, RPG, jogo de computador, enfim. É uma maneira interessante também de se replicar, manter viva a cultura nacional, né? Sim, é tipo, sempre pensar nisso, você não vai, dificilmente vai fazer algo para atingir todo mundo. Você vai fazer o jogo, que vai assistir o pessoal mais jovem, você vai fazer RPG de mesa, você vai fazer livros, vai fazer história em quadrinhos. Você tem que ter ideia que você não vai atingir todo mundo, você tem que focar em nichos. E muita gente não vê só isso no Brasil, mas no geral, tipo, Harry Potter representa muito bem a cultura britânica no geral. O The Witcher, a cultura eslava polonesa. O Japão faz isso a rodo também com os animes e mangás. Você vê que você não pensa que, tipo, isso é folclore de tal país, isso é folclore de outro país. Isso simplesmente está ali. Eu gosto muito do exemplo do The Witcher, acho que o Andrzej Sapkowski faz isso muito bem nos livros dele e é muito bem retratado a mentalidade da Polônia lá. Eu acho legal que é uma forma também, tanto para as pessoas acabam absorvendo sem perceber que estão consumindo esse conteúdo em si, né? E também serve como uma ferramenta de manter a sua identidade viva, que eu acho que é o que investir, porque ele é bastante inexpressivo na produção de conteúdo cultural, né? Então ele não consegue ter, por exemplo, as pessoas de fora do Brasil não conhecem exatamente o que é a nossa identidade, o que é a nossa cultura, o nosso folclore, justamente porque a gente não tem material nesse sentido, enquanto os outros países, mesmo com menos influência política, eles conseguem se manter vivos no cenário mundial, justamente porque eles trazem de outras formas maneiras de popularizar a sua própria cultura, né? E eu acho que principalmente nos dias de hoje é a coisa mais fácil que tem, e o Brasil em específico eu acho que é um prato cheio nesse sentido, justamente pelo tamanho do país. A gente tem uma diversidade gigantesca e a gente tem muito material sobre folclore nacional, né? Eu sempre pego um exemplo aqui do meu professor de história do ensino médio,
que ele trabalhava numa fundação cultural aqui da minha cidade, e ele tinha um jornal que falava sobre o regionalismo de um bairro da cidade. Então, só para a gente ter noção de como é um tema rico nesse sentido, e que tem poucas pessoas que trabalham em cima do fortalecimento dessa cultura nacional, mas também o regionalismo fica um tanto quanto ameaçado, né? Porque a gente geralmente separa por estados, mas dentro do próprio pensa no folclore e tudo mais bem diferente entre si, né? Sim, isso é algo interessante. Como tá falando da influência externa, você vê os povos, como vão representar essa em desenhos, em filmes, esse tipo de coisa, iconografia, esse tipo de coisa. Você vê que cada povo tem meio que sua roupa típica sendo representada em cada parte. O Brasil geralmente é o cara com a camiseta do time do Brasil, não tem nada a ver. Nunca pegam. E mesmo que fosse, alguma parte não ia se sentir representada. Se colocassem um cangaceiro, o pessoal do Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte não ia se sentir representado. Se pusesse um caipira, o pessoal das outras regiões não ia se sentir representado. Se pusesse um gaúcho, a mesma coisa. E justamente pelo fato do Brasil ser muito grande, é meio difícil pegar uma figura para representar o Brasil. E trata disso que você precisa pegar tanto o regionalismo do Brasil quanto o comum que tem em comum. Por exemplo, lendas que aparecem só parte do Brasil e que aparecem em geral. Por exemplo, lobisomem aparece muito em todo o Brasil. Isso é algo que associa todos eles. O homem do interior ser geralmente de onde vem a base cultural de tudo, que apesar de ser diferente no Brasil, é algo que representa, no geral, cada parte do Brasil. Geralmente é o cara do interior, não o cara urbano que vai representar mais as tradições. E é isso que a gente tem que ver. O que tem em comum, o que tem diferente, o que tem em comum, o que tem diferente. E até mesmo você vê o lobisomem brasileiro é completamente diferente dos lobisomens que a gente está acostumado. Apesar de começar a aparecer mais esse tipo de lobisomem depois que vem germânicos, esse tipo não vai ser afetado por prata, ele vai ser a prova de balas, daí vão ter outras lendas de como derrotar ele não vai aparecer na loja cheia, vai aparecer a cada semana, na noite quinta para sexta, na quaresma ele aparece todo dia. Vão ter essas diferenças que vão mostrar mais a influência lusitana, depois pegar um pouco das influências indígenas, africanas. Vai ser sempre um mix de tudo isso. Thiago? Sim, eu acho até também que é importante a gente trabalhar num sentido na cultura, algo que, como você disse, é difícil ter uma identidade para representar o povo brasileiro. E eu acho que isso também é um problema de diversos países continentais, né? E o que eles fazem para ter essa representação é geralmente focar numa criatura específica, que vai remontar, por exemplo, a cultura do Halloween aos Estados Unidos. A gente sempre vai pegar a cultura vampiresca, né, com os países europeus. Então, eu acho que falta para a gente ter algum símbolo cultural que seja um marco do Brasil, que você consiga já deduzir, que pelo menos faça referência. Eu acho difícil a gente falar da América do Sul, porque o Brasil também eu sinto que culturalmente ele é um país muito distópico, sabe? Então, por exemplo, quando a gente vê retratando as tribos milenares que existiam aqui na América Latina, a gente nunca se coloca no meio disso. Eu acho que o mundo também não vê o Brasil nesse meio. É uma coisa extremamente ligada aos países espanhóis. O Brasil ele tem uma outra identidade que eu acho que, olhando mais para esse lado místico, que realmente se tem em séries, quadrinhos, enfim, todo tipo de mídia infanto-juvenil, falta para o Brasil criar um símbolo para que ele se enquadre também, porque a gente vê que é importante ter essa identidade, né, no folclore, né, esse folclorismo nacional, porque também tem a questão de que os países começam a incorporar nas suas próprias histórias as figuras de outros países, né?
Então, por exemplo, o Japão vive pegando criaturas místicas europeias, americanas, e o mesmo que acontece nos Estados Unidos com coisas asiáticas, chinesas, né, e tudo mais. E eu vejo que o Brasil fica de fora nesse sentido, porque a gente basicamente é só o cara com a camiseta de futebol e dança samba, sabe? A gente não tem nenhum folclore que externamente identifique muito o Brasil. Por exemplo, internamente a gente tem o Saci, que todo mundo conhece, Boitatá e tudo mais, mas é uma coisa que eu não consigo ver replicando fora do país. E eu, tipo, que nem você falou do próprio lobisomem mesmo, nunca usam o nosso, né? Sempre tem, a versão gringa da coisa. Mas, enfim, tocando... você tem mais alguma colaboração nesse sentido? Não, só falar, tipo, até tentaram, né, colocar com um negócio que eu achei ridículo tentarem colocar o dia do Saci no dia do Halloween, em vez de, sabe, tentarem incentivar as pessoas a usar fantasias de criaturas de terror brasileira, eles tentam impor algo de cima para baixo, e não que eu acho o Saci uma criatura ruim, ou algo assim que sempre fala, criatura brasileira é tudo deficiente, o Saci não tem perna, a mula não tem cabeça, o curupira tem o pé virado para trás, sendo que só pegam essas mais comuns. E realmente é difícil classificar as criaturas brasileiras, porque vão ter lendas muito específicas de cidades ou até só de bairros. E eu já tentei, já me falaram, né? Não adianta você tentar classificar, eu já tentei classificar, deu mais de 200 lendas e vai contando, não para mais. E assim vai indo. É, Mas é algo interessante porque, como vampiro, lobisomem exterior já foi muito explorado, já tem muita coisa, é meio difícil tentar inovar. No Brasil, apesar de ter muitas iniciativas legais, você sempre pode inovar mais porque é algo muito pouco explorado. eu acho que o problema central de conseguir firmar, vamos dizer assim, uma marca brasileira nesse sentido, uma marca cultural, é justamente a forma como a gente trabalha o poder da cultura no país, né? Então, a gente vê que os países estrangeiros, eles de fato injetam dinheiro em cinema, em série, em animação, tudo, porque eles Uhum. sabem que vai ser uma marca que o país vai ter externamente. E o Brasil não tem tradição na produção desse tipo de material. Tipo, a gente conhece o que, assim, de renome mesmo em animação? Turma da Mônica, se for perguntar para a maior parte da população, sabe? A gente nunca Uhum. trabalhou de fato essa questão da identidade. Externamente, quem fez a identidade do Brasil no cinema, por exemplo, foi os Estados Unidos, com o Zé Carioca. A gente não teve uma iniciativa própria nesse sentido de construir a nossa própria identidade para o internacional. E eu acho que, por exemplo, a gente estimula as crianças a tentar trabalhar o folclore nacional, e aí fica nessa de não querer o Saci, achar meio tosco o folclore do Brasil, Uhum. mas eu acho que é uma questão de trabalho. Não é nem que o folclore seja ruim ou qualquer coisa do tipo, mas como você vai ganhar a criança, sendo que enquanto os outros países estão injetando uma infiltração cultural nas outras nações pesadas com campanhas midiáticas, né? Enquanto o Brasil não trabalha nesse sentido. Então, eu acho que não é nenhuma questão de que o nosso folclore seja ruim ou qualquer coisa assim, mas é uma forma de como a gente trabalha com ele, né? A gente nunca teve um investimento em cultura nesse sentido. Nosso investimento em cultura nunca foi visto como uma ferramenta de poder. Os investimentos na cultura é sempre para manter lá a cultura, sei lá o que, de pé, mas acho que falta uma visão de que você manter uma cultura viva não vai ser o suficiente se você não popularizar ela. Se você não conseguir fazer as pessoas sentir de alguma forma atraídas em conhecer aquela cultura, aquele regionalismo, né? Então eu acho que é isso que, principalmente, eu vejo bastante que o Japão faz isso, de pegar as suas lendas, né? Tem diversos animes abordando de 1000 jeitos diferentes as lendas urbanas do Japão, o folclore Uhum. nacional, enfim. E é uma coisa que se mantém viva pela forma como eles trabalham. Se eles deixassem simplesmente uma política de incentivo à cultura, ali onde os caras vão fazer um sarau, vão fazer uma apresentação, alguma coisa assim, não teria efeito real, porque aí você não estaria trabalhando com os veículos de comunicação em massa, né? Que eu acho que é isso que o Uhum. Brasil nunca teve, e externamente, quando teve, não era uma coisa sua, e quem fez foi um americano. Então só fez lá Uhum. o carioca meio espertalhão.
Sim, tipo, você até consegue conter o avanço de cultura, como de cultura exterior, como fizeram os gaúchos a partir dos anos 50 com os CTGs. Só que mesmo assim é meio difícil botar isso para fora, fica só algo aqui, que eu acho que é algo que os caipiras deviam fazer em todas as regiões do Brasil, que eu acho que deveria pegar os negócios dos CTGs dos gaúchos como exemplo. Eu achei interessante comentar aqui, né? O Dom Luiz Garbosa comentou que no dia do índio pedem para colorizar e os caras e para as crianças colorizar e colocam apaches lá, nada a ver com os tamoios, os tupis, os guaranis. Tipo, nem na escola você aprende direito. Você vê os caras tentando valorizar a cultura indígena, os caras colocam um cocar dos americanos, não é nem um cocar brasileiro. Tipo, o que vocês estão fazendo? E outra coisa a ressaltar sobre o folclore, quando vai falar cultura do povo, o pessoal tem mania de pensar, ah, não, a cultura do pobre, isso aí, né? Não é a cultura, é a cultura do pobre, a cultura do povo. Não, quando fala cultura do povo, é o que abrange tanto o pobre, o classe média baixa, classe média alta, é do povo no geral. É algo que vai estar intrínseco e independente da sua classe social, pode variar de uma coisa para outra, a indumentária, a comida, às vezes, acho que menos varia, talvez seja o modo de cumprimentar as pessoas ou algo assim, mas você vê que todas elas têm algo em comum. Não, então, o folclore não é a cultura do pobre, é a cultura do povo. E não tratando o pobre também como algo pejorativo. E eu acho também que é importante para o Brasil, porque principalmente na América Latina como um todo, eu sinto que a gente é uma civilização meio órfã. Então a gente fizeram um trabalho gigantesco para querer negar as suas próprias origens, e só que ao mesmo tempo não tinha nada para colocar no lugar. Então eu acho que falta obras nesse sentido de harmonizar a diversidade cultural que existe no Brasil. Então, conseguir retratar a cultura indígena sem desmerecer, por exemplo, um trabalho que possa ser feito em cima dos bandeirantes, entende? Os bandeirantes, se eles fossem, por exemplo, se a gente trabalhasse em alguma mídia, sei lá, série, qualquer coisa assim em cima de uma elaboração, vamos dizer assim, meio que fictícia em cima dos bandeirantes, dava para trabalhar para caramba, porque os bandeirantes eram 1000 vezes mais bravos que vikings, por exemplo, tá entendendo? Os vikings eram um bando de eram uns caras muito chucro, meio burro, não fazia nenhum acampamento assim muito. E mesmo assim a gente vai ver nas séries hoje, é algo super publicizado, né? Então, Sim, o problema do Brasil não é necessariamente o que a gente tem como na nossa história, nossa cultura, mas a forma como a gente trabalha. E e acaba que hoje as iniciativas culturais ficam muito preocupadas em falar, não, vamos falar de cultura indígena. Então, os indígenas eram assim, 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 e aí vem o homem branco desgraçado, não sei o quê. E aí, para falar de um, necessariamente precisa demonizar o outro completamente. É que nem a cultura afro-brasileira também fazem a mesma coisa. Quando que eu vejo, a gente vai analisar a história, e se a gente vai ver outros países também que tinham diversidade dentro do seu próprio país, não precisavam recorrer a essa sei lá, luta de classe, nem sei como é que explica esse divisionismo que eles produzem. Um exemplo que eu gosto é do japonês mesmo, que existiam as tribos nativas japonesas e depois tinham os cisãos, né, que eram os japoneses, que eram tipo um povo meio que as tribos japonesas que eram indígenas, vamos dizer assim, né, não reconheciam e tentavam lutar contra a civilização ali. E nem por isso, quando eles vão retratar em uma exposição, qualquer coisa assim, eles precisam fazer essa guerra entre o homem civilizado e o nativo, você está entendendo? Então, acho que falta para o Brasil harmonizar justamente na hora de replicar a sua cultura e saber louvar todos os lados que compuseram a história nacional e o nosso ambiente cultural, porque senão a gente vai ficar tentando ditar que é o brasileiro. A gente vê o dia do índio e fala assim, não, sempre tem um falando, a gente tem que devolver o Brasil para os índios. Ah, não, eu sou brasileiro, eu sou índio. O cara tem 60% de sangue europeu, africano, não sei, vai falar que o Brasil é do índio. É uma coisa que não tem nem tenho sentido. noção de unidade nacional, nem nada do tipo.
Exatamente, ele tenta, em vez de pegar a síntese de todos os povos que compuseram e harmonizar eles para criar uma identidade, ficam tentando selecionar um povo, fala, não, é esse aqui que é o brasileiro, é o índio, ah não, é o europeu, é isso. Quando não, eu acho que o Bandeirante é um sujeito bastante interessante de ser trabalhado, porque ele é justamente isso, ele é a contradição de o que é ser brasileiro. Ele não é um europeu, ele não é um indígena, ele tem costume europeu, mas a sociedade europeia provavelmente odiaria esse cara, e ao mesmo tempo ele não está nem um pouco alinhado com os indígenas, ele caçava indígena e afins, né? Então, ele, não estou dizendo que ele é bom ou ruim, mas ele é uma contradição humana que representa bem o que é a sociedade brasileira, né? Isso que eu acho que falta trabalhar no Brasil na questão cultural. Sim, observando isso, até falo quando vou pesquisar sobre o pessoal que faz muito estudo sobre folclore bom, eles realmente falam muito do africano e do indígena e falam, daí os portugueses, né, vieram daí, misturaram e estragaram. Tipo, eles falam dos três, só que só o europeu que tentou estragar os outros. Não é como se tivesse completado, né? É sempre demonizando isso. E é muito interessante falar dos bandeirantes, que todo povo vai ter um cara, alguma coisa assim, que vai ser um dilema de bom e mal. E os bandeirantes, eu diria que dos povos que eu ali são os, entre aspas, mais bonzinhos. Você vê os cowboys americanos, eles mataram muito mais indígenas, não se miscigenaram com eles, diferente dos bandeirantes daqui. Mesma coisa dos vikings, que mataram pra caramba, mas não, hoje em dia tem história deles como heróis. Mesma coisa dos piratas nas ilhas caribenhas. Todo o povo vai ter isso. Eu diria que os bandeirantes são, tipo, os menos piores desses daí, mas são os que mais são demonizados aqui. O Bandeirante eu acho que ainda é legal, que ele tinha, os primeiros bandeirantes brasileiros, eles tinham um problema de que eles eram normalmente filhos de portugueses, mas que conviviam em vários aldeamentos indígenas, então o seu comportamento não era nem europeu, mas também não era nem 100% indígena. Então ele acabava sendo justamente a mistura comportamental, né, na questão social, uma construção social daquele homem completamente diferentes dos dois homens, que eu acho que é aquilo que a gente está falando, né? Que eu acho que é o que torna o Bandeirante um sujeito tão interessante de ser trabalhado, longe de ideais, né? A gente fala, não, esse cara que tá certo, aquele ali tá errado, mas eu acho que é o que é ser brasileiro, de fato, né? Essa questão do Bandeirante não ter uma identidade definida e ele acabou sendo a síntese dessa dita sociedade, e o brasileiro acaba sendo assim até hoje, né? Ele tem um jeito próprio de ser civilizado. Uhum. Mas eu acho que é interessante, sim, a gente pegar principalmente, por exemplo, retratar as grandes uniões, porque a gente tem muito da questão de que como os indígenas foram dizimados da nossa sociedade, mas num caráter de identidade nacional mesmo, eu acho que é interessante pegar as diversas vezes que os indígenas foram extremamente essenciais para a manutenção da civilização no país. Então a Sim, gente você vê está. Guararapes, Batalha de Sim, Guararapes. exato. A gente pega, por exemplo, o índio Bartolomeu, que lutou na Guerra da Independência, ele comandou um pelotão de arqueiros, né? De arqueiros. Então, e ele realmente ajudou demais a fazer um cerco a Salvador contra os portugueses. A gente tem os próprios tamoios também. Enfim, a gente tem diversos registros históricos, exato, diversos registros históricos de cooperação, que eu acho que é nesses momentos que a gente consegue enxergar a identidade nacional brasileira muito mais do que a mera falar, não, veio o cara e. Opa! Veio o cara e simplesmente devastou o povo X lá. Eu acho que assim, não tem construção de uma identidade específica aí, né? Eu acho que esses dois pontos são importantes. A construção do brasileiro como um sujeito alheio ao nativismo, que era original daqui da América, e ao mesmo modo que é diferente do europeu. E também diferente do africano, que veio posteriormente, né? Eu acho que essa é a grande chave para a gente conseguir construir uma identidade que talvez fique mais simples aos olhos da população. Eu acho que todo brasileiro se sente meio assim. Ele não se sente um americano que tem cheio de soberba, de querer se orgulhar e tudo. A gente não tem essa característica. O Aí só europeu quando também.
não fala mal de fora, fala mal do Brasil, daí a gente se orgulha. Que a gente Não, sim. Mas normalmente a gente até se deprecia, né? A gente é um povo. A gente pode falar mal, outros não. Exatamente. Mas fora assim se depreciar, eu digo que a gente mesmo em condições normais, sem essa questão de depreciação, que foi uma coisa que surgiu nos últimos um século e meio, né? A gente sempre foi um povo mais tranquilo, mais de fazer piada com tudo, de não querer assim. A gente foi um povo mais pacífico no geral, historicamente falando, né? Então, a gente sempre foi. Se a gente pega, por exemplo, a forma como foi feita a independência, era literalmente Dom Pedro II passando pelas vilas e cidades, entrando num bar com um monte de fazendeiro e bebendo uma, tá entendendo? É uma característica nossa. É muito mais isso do que Pedro II. Numa questão identitária, Dom Pedro I, eu acho que é um perfeito exemplo do brasileiro médio, né? Mas não, eu acho que o que falta é justamente pegar essa identidade aí e parar de forçar. Por exemplo, a gente está nos comentários aqui, o Vinícius Cubi comentou sobre o trabalho dos bandeirantes e que os paulistas trabalharam muito no final do século XIX, início do século XX, essa identidade paulista. E mesmo ela, eu não acredito que ela esteja 100% certa, porque coloca o bandeirante como um bravo, assim, e eu acho que ele era um cara mais do campo, ele não era tão enérgico assim, sabe? Um sujeito de honrarias. É um cavaleiro. Então, ele não era cheio de honras, assim. Ele não estava ligando muito para essas coisas. Ele queria ter o seu autossustento, buscar riquezas, e ele era um sujeito povão. Você quer saber o que é um bandeirantes? Vai conversar com alguém da roça. Basicamente, a mentalidade ainda se preservou. É muito daquilo ainda, né? Mas... Sim. Eu posso puxar só mais uns 2 pontos para a gente finalizar aqui, que vai dar 1 hora? Pode sim, pode sim. Então, 2 coisas. A gente estava falando lá do início, né? Sobre a cultura, sobre o Câmara Cascudo ser monarquista, só que não fala muito disso. Uma coisa que eu sempre ouvi falar, que o brasileiro tem mentalidade que política não se discute, que não discute política. Nos últimos, sei lá, 1 década, o pessoal só discutiu política, não discute cultura nenhuma vez. Fala de guerra cultural, só que só discutem política. E pensando nisso, falando agora sobre ambientes e como a gente pode trabalhar isso mais para frente, trabalhando em macrocosmo, em microcosmo, e aquele negócio, né, utilizar a tecnologia a nosso favor. Eu não lembro se Câmara Cascudo falava disso, mas falava sobre tecnologia da época, né, tipo rádio, esse tipo de coisa. Hoje em dia, internet, coisa e tal. E pensar muito, não agora em época de pandemia, mas no presencial, que eu acho que o presencial, apesar do digital ser importante, o presencial, com centros de tradição, centros de cultura, eventos, o presencial influencia muito mais do que no digital, pensando nisso. Que o presencial ele é importante num sentido assim de, claro, ter a formação, tudo, mas eu acho que sem um campo para vivenciar é meramente catalogar isso, sabe? Você deixa... E cultura não é isso. Se a gente for simplesmente manter o registro, a gente vai ter ciência do que é, mas a cultura ela depende da vivência daquelas tradições, né? Esse que é o ponto central. Então, o centro de cultura, eu acho que ele é essencial nesse sentido. E não para servir como um acervo ou uma biblioteca, mas também é importante porque assim a gente ter tudo catalogado também é chave para a gente fazer, por exemplo, não que a gente estava falando de trabalhar na cultura num sentido mais moderno, né, de produzir série, produzir livro, produzir HQ, esse monte de coisa. Para fazer isso você tem que conhecer o que você está abordando para fazer direito, né? E daí você realmente vai precisar fazer uma pesquisa de fato da questão empírica ali de como é que era, como é que funcionava a cultura X, quais que são os registros que nós temos do regionalismo digital local, etc. É importante, mas, como você citou, um centro cultural é extremamente importante para manter as tradições vivas. Eu fico feliz que no Brasil a gente tem bastante... a igreja tem as suas festas de santos, por exemplo, citei aqui Aparecida, que é um caso que tem, acho que 3, 4 festas por ano lá, e que eu sei... Tem muita de reis também. Sim,
E, claro, tem que ter os centros culturais também para falar sobre outras iniciativas. Apesar da cultura brasileira ser, não vou querer generalizar, mas em grande parte católica, né, teve essa muita influência do catolicismo na nossa formação quanto povo, existem também os campos que fogem não só dessa cosmovisão católica, né, tem outras questões mais regionais também. Sim, sim. E pensando nisso também, na hora de trabalhar, tipo, voltando aqui à parte só discutir política na cultura, na hora que se fosse espalhar, você vai ter que falar com pessoas do infantil, do ensino médio, já de faculdades, de mais velhas, trabalhando já, casos de 20, 30, 40 anos, e ter essa ideia de que você vai ter que lidar com pessoas pensando em cultura, mas com opinião política diferente, é uma coisa que eu estava falando muito. Nem mais a esquerda aguenta as lacradas, nem mais a direita aguenta as mitadas. Tipo, não tentar colocar, fazer histórias, fazer as construções nesses estereótipos de ou demonizar o outro lado, ou transformar o seu lado no herói negócio, fazer essas fanfics. Eu acho que esse ponto é interessante, que eu conheço aí uma série de iniciativas, sabe, de querer fazer uma super-heroína mulher e não sei o quê, e nem a esquerda consome esse tipo de coisa, e do mesmo jeito eu já vi um monte de projeto de, não, vamos fazer aqui um Capitão Pátria e não Brasil, sei o quê. nossa. Brasileiro não consome isso. Essa é a Então, verdade. falta justamente a base do que eu vejo no exterior. Construir um material, beleza, quer fazer um fictício, faz, tranquilo, mas usa, enriquece, mostra que você fez uma pesquisa profunda sobre diversos fatos do Brasil, né? Então, sei lá, você vai retratar uma tribo indígena, o bandeirante, sei lá, o folclore mesmo, sei lá, Saci, essas coisas, a gente tem vários projetos de HQs fazendo artes e tudo mais, mas tem que mostrar que você realmente fez uma pesquisa de fato, que você não está só querendo lacrar ali na sua obra, né? Porque isso aí eu acho que fica... Ninguém aguenta mais. Então, fica um negócio meio tosco que só serve para... Acho que nem as pessoas que compram essas narrativas leem, assistem essas coisas. Uhum. Mas muita gente, tipo, vejo o pessoal, pelo menos aqui de São Paulo, agora tentando resgatar a indumentária do tropeiro também, que é uma figura bem forte daqui. Tem gente querendo vender também. Acho legal, tipo, é uma imagem que acho que vende, compra muito. Tipo, você ter, como tá falando das imagens nacionais fodas, né? Você vai ter o cowboy representando o americano, você vai ter o não sei que, sei lá, um cavalheiro vitoriano do século XIX representando a Inglaterra, esse tipo de coisa. Essa imagem do Brasil de cada indumentária representando o local, acho que isso foi bem fortalecendo muito do pantaneiro, do boiadeiro, do vaqueiro do Nordeste, do vaqueiro do Norte, que é diferente também. Cada região ter a sua indumentária, isso já ajuda a fortalecer muito o imaginário. Sim. E não ter só aquela imagem preconceituosa do Jeca, que inclusive era apelido de José antigamente, mas depois virou algo pejorativo também, como algo interiorando como o burro, esse tipo de coisa. O Jeca ainda teve sua função, assim, eu acho que o próprio o Jeca mesmo, personagem, né? Ele teve uma função bastante importante até no século XX, assim, serviu para difamar o homem do campo, né? Mas também acabou dando remanescência. Eu acho que o Chico Bento foi 100% inspirado no Jeca, né? Mas eu acho que agora a tendência, como você disse, é realmente pegar, porque eu acho que o homem comum brasileiro, assim, campo, e como em mídias a gente precisa de um sujeito assim mais aventureiro, algo nesse sentido, acaba esses homens, como você citou, né? De cada região teve o seu específico adaptado para a sua região, para os costumes e tudo mais. Só é difícil que o Brasil é grande, né? Ter uma representação de fora, provavelmente iriam escolher talvez o cangaceiro ou o bandeirante, provavelmente, né? Bandeirante eu acho mais provável. Ou um peão gaúcho. Também. Mas eu acho que pela função que o bandeirante teve de expansão do território e tudo mais, eu acho que
é mais conhecido no exterior, talvez, eu acho. Se é que conhecem alguma coisa, né? O Brasil é foda nesse sentido de replicar a cultura dele. Mas, enfim, acho que encerramos aqui o tema. Eita, acho que você está ouvindo aí, cara? Eu ia falando uma coisa que eu acabei esquecendo, mas acho que no geral é isso. Pensar em formas de como é a cultura, estudar muito antes sobre a própria cultura, né, do local, estudar o histórico, para depois conseguir replicar, em vez de não vai acabar só replicando mais estereótipos. Peguem as dicas de leitura, Cornelius Pires para a cultura caipira, para a cultura brasileira no geral, Câmara Cascudo, e estudar bastante para e ver também quem está fazendo e dar apoio para esses projetos. Você quer fazer alguma consideração final, Thiago? Não, acho que a gente abordou tudo corretamente. É isso aí. Boa noite a todos. E lembrando que a gente vai fazer a versão editada desse vídeo aqui, a gente vai estar postando em breve. Até semana que vem, provavelmente já está no ar já. Então, tchau, tchau e boa noite.